A gente usa muitas flores na perfumaria, mas nem toda a flor contribui com uma nota floral. Hoje eu vou falar de uma flor que tem cheiro doce e balsâmico. Existem 20.000 tipos de orquídea, mas apenas uma orquídea é comestível. Não que a gente coma a flor, mas a gente come o fruto que ela produz. Eu falo da fava de baunilha, o segundo condimento mais caro do mundo. Os maias e os astecas já cultivavam há 900 anos atrás essa orquídea não pela flor, mas pela fava. A Vanilla planifolia é uma trepadeira com raízes aéreas que se sustenta na árvore ou no suporte no qual é plantado. Demora 2 anos para florir e mais 3 anos para produzir favas. Em seu habitat natural, são polinizadas por uma abelha da espécie Melipona. Eles usavam a fava para aromatizar uma bebida sagrada à base de sementes de cacau. Chocoalt era uma bebida sagrada, destinada aos deuses e aos guerreiros. Diz a lenda que quem a bebia tinha energia por dias e dias a fio. Como o sabor era muito amargo, eles aromatizavam com favas de baunilha e pimentas. No início do século XVI, os espanhóis descobrem a América e levam, junto com as riquezas, o cacau e a baunilha para o velho mundo. Ela vira uma febre. Todo mundo quer baunilha. Durante 300 anos, entre o século XVII e o século XVIII, o México foi o produtor único de baunilha no mundo. Então, o rei Luís XIV da França decide introduzir o cultivo de baunilha em uma de suas colônias africanas, a Ilha de Reunião. Acontece que no seu habitat natural, essa orquídea é polinizada por uma abelha, que só tem naquela região. Eles tentaram introduzir a abelha nessa região de Madagascar, mas não conseguiram. Em 1841, um jovem escravo de 12 anos descobre uma maneira de fazer uma polinização na flor manual. As flores nascem em cachos com 15 ou 20 orquídeas. Cada flor tem o seu tempo de floração. Ela abre de manhã e fica por 8, 9 horas aberta e depois se fecha para nunca mais se abrir. É preciso então polinizar a flor neste período. As flores que são polinizadas se mantêm presas ao caule. As que não são caem e morrem. Essas favas demoram de 8 a 9 meses para atingirem o tamanho ideal. Essas favas, então, depois que atingem o tamanho ideal, são colhidas e vão sofrer o processo de cura. As vagens de baunilha, quando são colhidas, não têm perfume. É durante o processo de cura que o sabor desperta e vai se intensificando. Basicamente, elas são escaldadas em água quente e depois deixadas em repouso para suarem. E então se inicia esse processo de secagem e maceração. Ficam em repouso, enroladas num tecido grosso e tomam 2 horas de sol por dia. E esse processo simples e trabalhoso é fundamental para uma boa qualidade de fava de baunilha. É do interior da fava que surgem os minúsculos grãos de baunilha. Eles são doces, perfumados e saborosos. A baunilha é extremamente cara, vide o processo de obtenção. Em 1858, o principal ingrediente das sementes da fava de baunilha, a vanilina, foi isolada. Em 1874, 2 cientistas alemães descobrem uma rota para produzir essa molécula a partir da lignina. Eles então vão montar uma fábrica no interior da Alemanha, na cidade de Holzminden, chamada Harman e Heimer, para poder produzir a vanila sintética. E assim começou a história de uma das grandes líderes de aromas e fragrâncias mundiais, a Symrise, que em 2003 nasceu da fusão da Harman Heimer e da Draguco. O sabor mais popular do mundo é o sabor de vanila ou de baunilha. O cheiro da baunilha também está associado com o cheiro da felicidade. Eu já disse isso, mas repito. Quando você estiver muito triste, faz um bolo. Você vai lembrar de tempos bons, vai lembrar da infância.